ouvir a voz do Salvador. Quando o rei perguntou, ele diz assim: então temi sobremaneira. É como se ele estivesse falando assim: eu fiz uma oração e pedi que hoje eu fosse ouvido pelo rei. E ele estava vendo agora a primeira oportunidade. O rei estava perguntando o que é que estava acontecendo com ele, e ele não perdeu a oportunidade. Ele já chegou e falou para o rei: olha, como é que é possível eu ficar feliz? Como é que é possível eu estar bem, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 3. Não tem como eu estar bem. Ele tinha pedido a primeira coisa: eu quero ser ouvido pelo rei quanto ao problema que estou passando. Nem tocou no assunto, o rei lhe perguntou. Na hora que o rei lhe perguntou, ele temeu e sentiu que aquela era uma oportunidade que Deus estava lhe dando. Depois o versículo 4 diz assim: disse-me o rei: que me pedes agora? Opa! Agora é a segunda oportunidade. A primeira é que eu fosse ouvido. A segunda é que eu ache de alguma forma algum merecimento diante do rei. E aí ele resolve então aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá e faz o pedido. O pedido dele não é fraco, o pedido dele não é pouco. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele estava pedindo uma coisa, irmãos, muito difícil. Primeiro, porque Jerusalém era muito longe, ele nem conhecia Jerusalém. Segundo, porque ele era o funcionário íntimo de confiança do rei, que provava o alimento antes do rei tomar. Terceiro, porque essa viagem era demorada. A proposta dele era absurda. Eu quero que você me libere para eu ir para Jerusalém. Eu quero reedificar a cidade. E aí depois eu volto. Isso implicaria que o rei estaria tomando uma decisão. Tem uma província do meu império que está querendo se reorganizar. Tem uma província do meu império que está querendo construir muros e ter autonomia. Eu posso estar criando cobra, porque ela vai crescer amanhã. Mas a Bíblia diz que Neemias não perdeu a oportunidade. Eu não pedi para Deus, então eu vou aproveitar a oportunidade que Deus me dá e vou fazer aquilo que eu tenho para fazer. Irmãos, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é: eu preciso perceber as oportunidades. Deus está te chamando para renovar alguma coisa na tua vida? Tem alguma coisa na tua família que está precisando ser refeita? Tem alguma coisa que você poderia fazer na igreja? Você pode se colocar de forma útil a essa cidade, a esse estado, a esse país? Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Você tem percebido? Hoje, por exemplo, é uma oportunidade. Eu estou refletindo sobre isso desde domingo. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Eu preciso perceber e preciso me agarrar a essa oportunidade. Olha, sabe o que eu estou precisando? Estou precisando ir para o retiro. É isso, cara. Eu estou precisando juntar a minha família e ir para o retiro. Eu estou precisando sentar com a minha família e falar para ela assim: olha, nós vamos retomar nossa caminhada com Deus. Nós vamos para o retiro. Ou então a gente fala assim: olha, sabe o que eu decidi? Eu vou pegar a minha vida e vou falar com a Quilma e vou falar assim: Quilma, olha, eu quero colocar a minha vida à disposição para o que for acontecer lá no projeto, eu quero de alguma maneira me colocar à disposição para fazer. Eu não posso perder a oportunidade que Deus me dá. Neemias pediu ao Senhor na primeira oportunidade que deu. Ele foi lá e agarrou. Eu vou. Segunda coisa, Deus não dá oportunidades que Ele não está disposto a nos prover. Se Deus nos der a oportunidade, se você tiver certeza que Deus quer que você faça alguma coisa,
Se você tiver consciência de que isso é um projeto de Deus para você, pode ter certeza que Deus vai abrir as portas, irmãos. Toma posse disso para dizer assim: Senhor, é do Senhor, eu tenho certeza que é do Senhor, então eu vou porque eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai abençoar, eu sei que lá no Mariana nós vamos construir, lá vai ficar bonito, lá nós vamos construir consultórios, escritórios, oficinas, salas de aula padrão, campo de futebol, banheiros, refeitório, cozinha para poder fazer treinamento. Gente, lá vai ficar maravilhoso, porque é de Deus, é para Deus. Se é de Deus e é para Deus, eu não preciso temer, porque Deus vai abrir todas as portas. Eu estou querendo construir uma casa, eu quero que seja para Deus. Se for de Deus, Ele vai abrir as portas. Se não for, Ele não vai abrir. E eu estou tranquilo, porque eu sou servo dEle, quero viver para Ele todos os dias. Então Deus vai prover. Neemias estava pedindo uma coisa absurda. Ele estava pedindo que o rei liberasse. Durante um tempo que ele nem sabia, o rei perguntou para ele: quanto tempo você quer para isso? Ele diz: nós vamos acertar um tempo aqui, eu vou lá. Ele acabou indo, fez o trabalho durante uns anos, depois voltou, foi de novo, depois voltou. Mas ele foi lá porque ele queria a recuperação do povo de Deus. Neemias não queria ser prefeito, Neemias não queria ser governador, Neemias só estava querendo reorganizar as coisas do povo de Deus. E aí a Bíblia diz que no versículo 6, no versículo 7, ele diz: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, eu não quero só ir, eu quero que o Senhor me dê carta dos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. O império enorme, cada província tinha governadores. De repente vem Neemias com a estrutura e alguém pergunta: você está indo para onde? Ele dissesse assim: estou indo para Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir os muros. Aqueles governadores do império iam dizer: de jeito nenhum, você vai criar revolução, você vai criar problema. Então ele pediu para o rei: eu quero que você me autorize, quero que você me dê carta, para que ao passar eu mostre aos governadores e diga: olha, eu estou vindo em nome do rei. Depois a Bíblia diz assim: ele ainda pediu, no versículo 8, também carta para a guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deveria alojar. O Neemias estava abusado. Ele primeiro pediu para falar com o rei, depois ele pediu para que o rei o liberasse. Agora ele está pedindo carta de apresentação, e está pedindo toda a madeira da construção. Não é de Deus? Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente fica tímido, nós queremos fazer uma coisa de Deus, que nós temos certeza que é para Deus, nós temos convicção que é por Deus, e ficamos com medo de pedir para Deus. O projeto não era para Deus. Uma vez eu estava em Campinas, saí do seminário, tarde da noite, nas aulas, e a gente ia fazer discipulado do outro lado da cidade, tinha que voltar depois longe. Nunca esqueço dessa história. Estávamos eu e a Del, minha esposa. A Del saía de casa, eu saía de casa de manhã, a Del saía de casa às 10 horas, ia para lá, levava o meu almoço, ficava dando aula, eu ficava estudando, depois a gente tomava banho no seminário, e ia para esse outro lado da cidade, porque a gente tinha um grupo de discipulado lá num condomínio. E um dia, nunca esqueço dessa cena, era tarde da noite, a gente estava 11 horas da noite, grudado assim, com frio, Campinas muito frio. E aí, passou um ônibus, numa enxurrada que estava passando, assim, numa poça d'água. Na hora que ele passou, ele deu um banho na gente, aquilo gelado. E eu falei assim: amor, um dia, Deus há de nos dar um fusquinha. Irmãos, pensa na besteira que eu fiz. Pensa na besteira que eu fiz. Deus deu. Eu não pedi um fusquinha,
Deus deu. Os irmãos aqui se lembram do fusquinha que eu vivi aqui em Porto Velho muitos anos. O pobre do gentil saía em tudo quanto é lugar da cidade para me socorrer, porque o meu fusca estava quebrado, não sei aonde, não tinha mais assoalho, a bateria era em cima de uma tábua, a porta era amarrada com um fio, e eu passei anos com aquele fusquinha, porque eu pedi um fusquinha. Olha, se você tem um desafio que você tem convicção que é colocado por Deus, peça a Deus todas as condições que Ele vai lhe dar. Sabe o que eu estou precisando, irmão? Eu estou precisando reorganizar a minha vida devocional, mas eu não estou tendo tempo, não estou tendo saúde, não estou enxergando, está faltando um óculos, está faltando da Bíblia, eu tenho que fazer alguma coisa. Peça a Deus, não é para Ele? Eu estou precisando que a minha mulher não anda com vontade na igreja, meu marido só fica reclamando do pastor, eu estou querendo entregar dízimo, mas eu não estou organizando o meu tempo, meus filhos estão distantes. Peça a Deus, coloque diante de Deus. Não é para Deus? Coloque diante de Deus, querido. Eu estou precisando de um emprego, eu vou falar com... Aliás, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Eu não sou amigo do prefeito, não conheço o prefeito, conheço do mesmo jeito que vocês conhecem. Um dia eu falei com ele no intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Não adianta pedir para mim, para eu ir pedir as coisas para ele, porque eu não peço nada lá, não conheço, não tenho nem disposição. O que eu estou recebendo de e-mail, de telefonema, de coisa, pedindo para eu ir falar com o prefeito para ajudar numa empresa, não sei daqui, besteira, porque eu não tenho nada com essa história assim, né? Eu estou precisando de um emprego, de uma coisa, eu quero ser funcionário fantasma, eu vou falar com o prefeito. Deus não vai abençoar, irmão. Deus não vai abençoar, porque Deus não abençoa projeto que não é dele. Deus não abençoa projeto que não é dele. Ele pediu para o rei. A Bíblia diz que Deus, olha que coisa bonita nesse versículo, é bonito a gente ler, né? O versículo de número 8 diz assim, que ele pediu as madeiras, ele pediu para ser ouvido e foi ouvido, pediu que achasse merecimento, achou, pediu a carta de apresentação, o rei deu, pediu autorização para aquelas madeiras, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Se Deus está no projeto, querido, não tem a expressão que todo mundo fala assim, rapaz, Deus está nesse negócio. Olha, se Deus está nesse negócio, vá na paz, porque Deus abre as portas. Se não estiver abrindo, vaze. Se as portas estiverem fechando, fuja, porque Deus não está. A Bíblia diz que o rei deu tudo, e ele foi, e ele passou entregando as cartas, e a Bíblia diz que ainda foram com eles. Vale a pena a gente olhar. E tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Deus deu até o que ele não pediu. E ali havia oficiais do governo, do rei, os cavaleiros, pessoas para ajudar. Porque quando Deus dá a oportunidade, irmão, aproveite, porque Ele vai prover. Mas preste atenção de uma coisa, não se engane. Todas as vezes que Deus abre uma oportunidade, vão surgir os problemas. Todas as vezes que Deus abre uma oportunidade, vão surgir as pessoas que querem atrapalhar. É assim. A Bíblia diz que disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Não sei quem é o Sambalate, nunca ouvi falar no Sambalate. Esse Tobias aqui não tem nem nada a ver com a história. A Bíblia diz que agora apareceu Sambalate e o Tobias. O Sambalate vem da Conchinchina, sabe-se lá da onde. A Bíblia diz que eles ficaram sabendo, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Todas as vezes que nós estivermos na casa do Pai, como foi lido pelo presbítero Júnior aqui, alguém vai estar muito feliz, o pai, o irmão,
E alguém vai estar triste lá fora porque alguém está querendo ver a nossa desgraça, desculpa a expressão. Todas as vezes que nós saímos da casa do Pai em busca de uma outra coisa, pode ter certeza que alguém vai ficar feliz lá fora. Oba! Sabe aquele cachaceiro que fica no boteco sexta-feira de noite, na hora que chega o colega, ele diz: ô rapaz, eu estava com saudade de você. Olha, tem sempre alguém feliz, porque nós estamos nos afastando do caminho do Senhor. Tem sempre alguém em algum lugar querendo ver o circo pegar fogo. Tem sempre alguém que vai ficar desagradado se os filhos do Senhor resolver tomar uma posição nova. Ah, eu tenho que refazer uma coisa da minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com uma sociedade que tem, eu tenho que tomar cuidado com o namoro que tem, eu tenho que tomar cuidado com uma amizade que tem, eu tenho que tomar cuidado com alguma coisa que acontece lá fora, e eu vou ter que desagradar alguém, porque na hora que alguém perceber que eu estou me voltando para as coisas do Senhor, vai ter o seu coração desagradado. Rapaz, eu preciso me dedicar mais à minha família, mas meus amigos vão ficar chateados. Eu preciso que a minha família participe mais das coisas do Senhor, mas os meus vizinhos vão ficar aborrecidos. Porque sempre vai aparecer alguém. Eu preciso fazer a obra do Senhor. Tem uma coisa que eu posso fazer lá no Mariana. Alguém vai ficar desagradado. E depois nós vamos continuar a história e vai ver o quanto que essas pessoas são capazes de fazer para tentar nos atrapalhar. Presta atenção nas oportunidades que Deus está te dando, querido. Preste atenção nas oportunidades que Deus está te dando. Tome posse dessa oportunidade. E entenda que Deus vai te prover se você estiver fazendo em nome de Jesus. E prepare o couro, porque obedecer a Deus implica em desobedecer o mundo. Às vezes desobedecer a própria vontade. Prepare o couro e diga: eu vou, porque é para a glória do Senhor. Um dia Jesus Cristo olhou para a terra e disse que viu uma multidão, como ovelhas que não têm pastor, e ele resolveu vir fazer uma obra. E os inimigos se levantaram contra, e os inimigos fizeram de tudo para atrapalhar. Mas Jesus veio para morrer na cruz por você e por mim. Então agora eu não posso temer. Eu vou, em nome de Jesus, eu vou. É para Ele, é dele, é por Ele, então eu vou. Para a glória do Senhor, nós vamos construir lá no Mariano. Amém? Deus está nos dando a oportunidade já está nos dando, já estamos recebendo. Eu sei que vão se levantar adversários, inimigos, não tem problema, nós vamos, porque é do Senhor, e é para o Senhor. Eu queria que você pudesse orar agora, e você pudesse perguntar: Senhor, do que é que Ele está falando? Eu não estou entendendo. Ou de repente você pudesse falar: Senhor, eu sei o que é que o Senhor está falando comigo. Está falando de Neemias, mas eu sei comigo o que é que o Senhor está falando. O Neemias precisava reconstruir os muros. Eu sei o que o Senhor está falando que eu estou precisando reconstruir. Então, Senhor, eu quero oportunidades, eu quero providências, e eu quero coragem para poder encarar as adversidades que surgirão. E aí eu vou. Vamos orar? Nós vamos orar e depois vamos assistir o vídeo para a gente poder ir embora. Pai, eu sei qual é o desafio que o Senhor tem para mim. E poderia ser muito simples para qualquer pessoa, mas para mim é tão difícil quanto foi para Neemias.
Mas o Senhor sabe qual é o desafio que o Senhor tem para cada pessoa aqui, qual é a luta que cada pessoa está vivendo na sua vida pessoal, familiar, eclesiástica ou mesmo de cidadão. O que eu estou hoje é junto com os meus irmãos na presença do Senhor, pedindo a Ti, Pai. Nós pecamos, nossos pais pecaram, nossos irmãos pecaram, e nós não temos condições de por nós mesmos refazermos aquilo que já fizemos. Mas o Senhor pode. E nós queremos, em nome de Jesus, tomar posse dessa oportunidade. E queremos hoje tomar a firme decisão de dizer que nós vamos, com a Tua providência, e pedimos ao Senhor toda a coragem, toda a força, para poder encarar as adversidades que surgirão, para que o Senhor cresça em nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que morreu na cruz e encarou todas as dificuldades e todos os inimigos, inclusive a morte, que o amor do Pai, que continua nos chamando de volta para o projeto dEle, para a vontade dEle, e que a ação do Espírito Santo, que vai nos mostrando as oportunidades, que vai nos providenciando tudo o que precisamos, e que vai nos dando coragem para encarar as adversidades, seja com você, querido, e faça de você uma bênção, hoje e sempre. Amém.